Bom dia, meu nome é Leonardo Máximo Silva e hoje eu venho apresentar o projeto final da disciplina. Nós somos o grupo 6 e estamos implementando o projeto 04 referente a uma revisão da implementação do interpretador de Oberon por meio de uma abordagem test-driven. Nós somos compostos por Lucas Fernandes, Matheus Guaraci, Leonardo Máximo, João Vitor Dickmann e Lucas Seabra, com o objetivo de verificar a capacidade da linguagem Oberon em lidar com chamadas de procedures recursivas, implementei dois programas. O primeiro consiste no bcrowd 1161, soma de fatoriais, o qual você lê dois valores inteiros mn e a cada leitura calcula e escreve a soma dos fatoriais de cada um dos valores lidos. Dessa forma, para os casos de teste, por exemplo, 4 e 4, temos 48, 002 e 023. Passando a implementação, nós temos que basicamente, nós declaramos as variáveis, que são o m, o n, o vetor de resultados e o vetor de inteiros, que é para realizar a iteração. Aqui definimos o procedure de fatorial, que caso x seja maior que 1, retorna x multiplicado pelo fatorial de x menos 1. Caso contrário, retorna 1 e isso encerra o módulo fatorial, que é a chamada recursiva que nós estamos testando. Aqui eu apenas inicializei os casos de teste. E aqui, no caso, nós calculamos a soma de fatoriais correspondentes utilizando esse laço while. Realizamos implementações com o repeat until e o for each. E aqui eu atribuo aqui no vetor de resultados os valores inteiros para realizar os testes. Então aqui passando para o teste, aqui o teste da soma de fatoriais, eu basicamente verifico se se os valores são iguais, se o primeiro valor é igual a 48, o segundo é igual a 2 e o terceiro é igual a 3. Eu vou testar esses dois códigos juntos, então passando agora para o segundo problema analisado, que é o Fibonacci em vetor, que é o bastante faça o programa que leia um valor e apresente o número de Fibonacci correspondente a este valor lido. Dessa forma, a ideia desse código é testar a sequência de Fibonacci. Por que que é interessante testar a sequência de Fibonacci tendo em vista a linguagem Oberon? Porque ele realiza duas chamadas recursivas ao invés de só uma. Então, essa forma do procedure Fibonacci, caso x seja menor ou igual a 1, retorna x, e caso contrário, retorna o Fibonacci x menos 1 somado com o Fibonacci x menos 2. Então, a ideia desse teste é verificar se o Oberon consegue lidar com mais de uma chamada recursiva no return. Dessa forma, aqui eu estabeleço as variáveis n, r, i e as variáveis de resposta. Aqui eu coloco as entradas e enquanto i for menor que n0, nesse laço while aqui, eu calculo o Fibonacci desse RI e aqui eu simplesmente atribuo nas variáveis de resposta o vetor de resultados e aqui no interpretador eu verifico se as variáveis de resposta contêm os valores de Fibonacci calculados, nesse caso 0, 3 e 1, que corresponde ao Fibonacci de 0, 4 e 2, de acordo com o problema do bcrowd. Dessa forma, testando aqui esses valores, aqui eu vou realizar aqui o teste do 161. Eu vou, eu vou agora compilar o arquivo e obter que o teste passou. Da mesma forma, testando aqui o Fibonacci em vetor, nós temos que o teste também passou. Então, dessa forma, em relação a problemas mais complexos utilizando linguagem recursiva, a linguagem Oberon apresenta suporte para esse tipo de problema. É. Muito obrigado pela atenção. Agora passamos para os próximos casos de teste. Boa noite. Meu nome é Lucas Seabra e eu vou apresentar o desafio que eu escolhi para testar a nossa implementação de Oberon. O desafio que eu escolhi foi o desafio Bcround 1279, que verifica anos comemorativos, em específico o ano bissexto, o festival Hulu Kulu e o festival Bulu Kulu. Esse desafio basicamente espera que nós recebamos um número e retornemos uma string que verifica se esse número representa um ano bissexto, hulukulu,
ou Hulukulu, Bulukulu ou normal. Para fazer isso, nós precisamos usar algumas estruturas de fluxo para verificar, primeiramente, se um ano é divisível por 4 e não divisível por 100 ou divisível por 400, para ver, no caso de um ano bissexto, se ele é divisível por 15, no caso de um festival Hulukulu, e divisível por 55, no caso de um festival Bulukulu. Essa implementação foi realizada aqui, nesse procedure check year, que recebe um ano no formato inteiro e retorna uma string. E essa string seria o tipo de festival ou o ano que está acontecendo. Basicamente, nós iniciamos verificando se o ano é bissexto, fazendo as verificações de controles de fluxo no if mod 4 e dessa forma nós verificamos as operações de controles de fluxo if e o booleano e as operações booleanas, além de verificar o mod também, que é o módulo. Em seguida, nós verificamos se o ano é divisível por 15, ou seja, se ele é um festival Bulukulu ou não, ou se ele é um festival Hulukulu, quero dizer, um ano 15, os nomes Bulukulu e Hulukulu são muito parecidos. Se ele for divisível por 15, ele é um festival Hulukulu. E nesse caso, nós verificaríamos primeiro se ele é bissexto, nessa variável B, que identifica um ano bissexto. E então se ele for bissexto, ele vai ser um ano bissexto e Hulukulu. E verificamos também se ele é Bulukulu, verificando se ele é divisível por 55. Então, nesse caso, ele seria bissexto, Hulukulu e Bulukulu. Caso ele não seja bissexto e divisível por 55, ele vai ser Hulukulu e Bulukulu. E caso ele não seja nem bissexto e nem divisível por 55, ele vai ser só Hulukulu. Em seguida, nós verificamos se o ano é Hulukulu, caso ele não seja nem. Verificamos se ele é Bulukulu e bissexto, e caso ele não seja Bulukulu, ele é apenas bissexto. Nós podemos ver que aqui nós temos os returns. Esses returns são o que impedem esse código de retornar a- apenas o último resultado. Por exemplo, se nós não tivéssemos esse return, esses returns, ele passaria pelo código direto e se ele fosse bissexto, ao invés de bissexto e Hulukulu, por exemplo, aqui, ao invés dele colocar que ele é bissexto e Hulukulu, ele colocaria apenas bissexto. Ou pior, ele colocaria apenas que esse é um ano comum, porque essa é a última atribuição do result. Então, nesse caso, esses returns são extremamente importantes. Bom, e por fim nós realizamos essa aplicação desse método check-year em 4 saídas, que são verificadas aqui nesse método de teste. Esse método de teste verifica cada uma das saídas e se elas têm o resultado esperado, conforme o definido aqui no exemplo do background. O ano 2000 tem que ser um ano bissexto, como está aqui. O ano 3.600 tem que ser bissexto e Hulukulu, como está aqui. E o ano 4.515 tem que ser Hulukulu apenas, como está definido aqui. E por fim, o ano 2001 é normal, como está definido aqui. E dessa forma, nós verificamos que a nossa implementação realiza o desafio esperado. Deixa eu apresentar aqui. Agora, quais foram as issues que nós encontramos
realizávamos esse desafio. A primeira issue foi o controle de fluxo. Se fizermos um controle de fluxo simples, como o if-else, que tem apenas as duas branches de verificação, a implementação ocorre sem problemas. No entanto, se nós tentarmos fazer um elif, como está apresentado aqui nesse tipo Oberon, a gente não consegue aplicar. Ele realiza um problema e provavelmente isso é um defeito que pode ser corrigido no futuro. Vamos apresentar aqui esse exemplo feito com as nossas variáveis b e ord, que são variáveis numéricas, então, nesse caso, não deveria dar nenhum erro, principalmente porque nós simplesmente fizemos o que já estava definido aqui. Pronto. Nós simplesmente pegamos um teste que já existia e renomeamos as variáveis para elas se adequarem ao nosso código. Deixa eu renomear essa daqui também. B e ord. Pronto. Você pode ver que esse código está exatamente igual ao código original e você vai ver que a partir do momento que nós adicionamos esse código, ocorre um erro. E esse erro basicamente está dizendo que ele não consegue realizar esse if, o que não deveria acontecer pela nossa implementação do Oberon. Ou seja, isso é uma possível issue, principalmente porque eu simplesmente copiei esse código que estava aqui e renomeei as variáveis para se adequarem às nossas variáveis aqui desse código. Bom, isso também acontece com o case. A mesma situação ocorre com o case, o que pode demonstrar que os nossos controles de fluxo que complexos estão com problema. Deixa eu renomear essa variável aqui para B e renomear essa variável para B e novamente renomear essa variável para B. Você pode ver que a adição desse case também quebra a nossa execução, possivelmente por algum problema com a implementação dos controles de fluxo complexos. Ou seja, os controles de fluxo if-else funcionam corretamente, que são os nossos controles de fluxo base, enquanto os controles de fluxo implementados a partir desse if-else estão quebrando. Se eu removo o case, você pode ver que volta a funcionar. Outro problema que nós encontramos enquanto tentávamos fazer outra implementação de outro teste, outro desafio do Oberon, é o problema na implementação é, de matrizes. Deixa eu apresentar aqui. Basicamente, se nós fizermos uma implementação que adicione uma matriz que seja um array 5 of array 5 of integer, nós não conseguimos usar essa matriz. Você pode ver que definir essa matriz não dá problema. Você pode ver que definir essa matriz não dá problema. Eu defini a matriz aqui, ela não impediu a execução do código. Ou seja, a sua definição está correta, mas utilizar essa matriz não funciona. Deixa eu colocar, por exemplo, matrix
um, um que está dentro do escopo da matriz, dois pontos igual, um ponto e vírgula. Essa é uma definição correta de uma matriz, e quando nós executamos, o código quebra. E isso ocorre por quê? Porque não existe aqui a implementação do caso da matriz bidimensional no array assignment, o que apresenta uma possível melhoria para o nosso código. Nesse caso, possivelmente, ao invés de definirmos um simples inteiro aqui, nós, nós iríamos definir uma lista de inteiros. Mas é claro, isso seria uma implementação nova e uma melhoria para o nosso código. Bom, foi isso que eu encontrei e eu agradeço pela atenção. Bem, eu estou aqui para falar dos dois desafios que eu implantei em Oberon, que é o desafio da criptografia e do upscaling. Oberon foi uma linguagem bem desafiadora para programar, porque não há uma regra muito clara acerca do uso de ponto e vírgula. Então, não são todas, ah, não são todos os comandos que você finaliza com ponto e vírgula. Então, se você está é a última linha antes de um end, você não pode usar. Daí, se for o último loop do programa, você não pode usar o ponto e vírgula depois do end. Então, aliás, se for a última linha que você estiver escrevendo do programa, você não pode usar o ponto e vírgula. Então, essa inconstância, diferente de linguagens como C ou Java, que eu já mexi, era bem desconfortável e bem difícil de aprender. Atrapalhava muito a gente aprender a mexer com os loops, porque a gente achava que estava quebrado, mas era simplesmente o mau uso da sintaxe. Também outra coisa desafiadora, diferente de C, que é uma linguagem que eu estou mais habituado, a manipulação de strings você trata elas como se fosse um inteiro. Então, se você faz essa soma aqui em C e nessa string tem a letra A dentro do vetor, quando você faz essa soma, automaticamente vai para a letra B. Mas em Oberon, as strings elas meio que só armazenam as coisas, você não consegue mudar o que está dentro dela. E a mesma coisa quando eu optei por fazer um vetor de caracteres, porque o C originalmente não tinha strings, a gente trabalhava com vetor de caracteres. Só em C++ que foi implantado string como nativo. E além da dificuldade de ter que manipular as strings, ou de não conseguir manipular as strings, coisas da sintaxe como esquecer dois pontos antes do igual, causavam mensagens de erro dizendo tipo, era esperado um parêntese. Então a mensagem de erro ela não te diz, olha, você esqueceu dois pontos, ou então quando a gente encontrava tipo, era esperado um end, aí já dava para ficar esperto que na verdade estava faltando um ponto e vírgula em algum lugar, mas ele não fala propriamente que era esperado um ponto e vírgula. O erro sempre é atrelado a alguma coisa, então, ou alguma outra coisa. Então, a linguagem sempre tinha que ficar jogando os códigos errados para tentar prever o que ia ser gerado de erro, porque o erro não te indicava certamente o que estava faltando. Bem, por último, das problemáticas de programar em Oberon,
uma coisa que dá para reparar é que os meus códigos não estão comentados. Isso porque, apesar de na documentação aqui do Niklaus ele dizer que comentários são feitos com esse parêntese com asterisco, quando eu fui utilizar isso no código, simplesmente o interpretador não deixava passar. Então, e outra coisa também, eu vi que tinha um reply, mas eu não consegui fazer o uso dele. Então, que nem no Python a gente joga uma instrução e ela executa. Eu não consegui fazer isso dentro do projeto. Então, por isso que os meus programas eu tive que adaptar eles para que eu fizesse a inserção das entradas manualmente dentro do código e não fazendo inputs pelo usuário, o que tornaram o programa até mais simples do que eu gostaria. Enfim. Mas, partindo para o problema, o primeiro problema que eu optei fazer foi esse da criptografia, porque eu acho ele bastante simples. Mas, para quando você está começando a aprender a mexer string, lá na minha época de APC, eu acho ele bem divertidinho. Que ele pede para a gente fazer 3 passadas para criptografar uma string. A primeira passada ele só desloca, ele faz uma cifra de César, então ele desloca as letras para frente, né? Então A vira, ele desloca 3 posições à frente, então A vira D, B vira E e assim por diante. Aí na segunda passada ele pede para inverter a string e na terceira metade da string meio que desloca de novo, igual na cifra de César, uma posição para trás. Na época eu percebi que a passada 2 e 3 podia ser feita de forma não alterando a ordem, então não necessariamente eu tinha que seguir as ordens dessas passadas. E enquanto eu refazia o programa, eu percebi que também dava para ter feito todas as passadas em um único loop. Mas eu acabei optando em seguir o meu código original, né? Que eu fiz 3 loops para representar cada passada. A primeira coisa que de cara me deu problema para fazer esse código foi justamente a ausência do poder de manipular strings, né? Então, ainda não temos na standard.lib funções como len, e antes de eu fazer a gente não tinha funções que permitiam eu obter o código ASCII eu fazer uma atribuição de um inteiro num caractere. Então eu não podia trocar o caractere que estava dentro de uma posição do vetor. Mas graças a essa função que eu vi na documentação, né, eu resolvi implementar ela, até meio que invadir o escopo de outro grupo, que era ampliar a standard.lib. Quando eu li essa documentação, eu não entendi como isso aqui poderia receber booleano e set. Então eu optei por fazer essa função que pega um inteiro, ou pega um caractere e retorna o código ASCII inteiro desse caractere só funcionando para char. Eu não fiz ela funcionar para booleano nem set. E aí eu também tive que implementar a função reversa na standard.lib. Então
essas funções estão aqui, né? Implementei, eu fui lá no arquivo da standard.lib, alterei, coloquei elas na lista para poder fazer a chamada. E assim eu pude usar uma variável auxiliar para... Ela recebe o código inteiro do caractere. Eu faço a passada, né, para deslocar a cifra de César. E depois eu faço a inserção do caractere correto da passada dentro do vetor. Dentro do vetor que está funcionando como uma string. Aqui eu coloquei esse vetor ou essa string para ter um tamanho fixo, né? E nos testes eu vi se ele estava dando a saída correta, né? Que é essa string aqui. Não é um código muito longo, mas eu não vi muita manipulação de string e eu queria um programa um pouquinho mais complexo do que a maioria dos testes que eu via, que era... muitas vezes os testes fazia só uma atribuição dentro do vetor, aí fazia um if else e encerrava, ou então fazia um único for e encerrava. Mal tinha uma escrita. O segundo problema que eu resolvi foi esse do upscaling, que basicamente no problema original ele te dá o tamanho do tabuleiro, então se n igual a 1, o seu tabuleiro ele só tem esse quadradão aqui de cerquilhas, aí se n igual a 2 vai ter duas linhas de quadrados, aí um quadrado com cerquilhas e outro com pontos, e assim ele vai crescendo. A sacada aqui, no problema original, a primeira vez que eu peguei para fazer ele, eu achava que tinha que usar matriz, e era muito chato de manipular essa matriz, em que cada linha podia... Em que cada linha era... É que o limite máximo é 40, entende? Então, não era agradável. Mas depois, eu tive a sacada que, na verdade, eu podia trabalhar apenas com duas strings. Cadê? Ah, a declaração de string está assim. Eu podia trabalhar apenas com duas strings. Por quê? Porque essa linha aqui, ela segue um padrão, entende? Se for par, eu vou ter duas cerquilhas, dois pontos, seguindo, entende? Aí se for ímpar... Bem, tentando explicar novamente o padrão. Eu percebi que eu podia trabalhar apenas com duas strings. Por quê? Ao invés de matriz. Porque, como a gente pode perceber aqui, se a gente tem entrada 1, eu vou ter a primeira linha com duas cerquilhas. E aí depois é só repetir a primeira linha de novo. Aí com 2, duas cerquilhas, dois pontos. Duas cerquilhas, dois pontos. Aí aqui entra a segunda string. Quando eu preciso mudar de padrão, aqui fica dois pontos, duas cerquilhas, dois pontos, duas cerquilhas. A única coisa que eu preciso de fato saber lidar é com o tamanho da entrada, porque a string em si eu não preciso armazenar ela inteira para exibir. Eu só preciso saber quando eu vou utilizar a string correta, né? Então, diferente dessa versão adaptada que eu fixei a saída para sair apenas o vetor do tamanho 4 aqui, duas cerquilhas embaixo, dois pontos embaixo. O código original que eu fiz, eu precisava a cada passada do loop
anular a string, né? Deixar ela vazia, para que se eu tivesse a necessidade de imprimir esse bloco N3, não ficasse o lixo dele na hora de imprimir o bloco N4. Mas o código basicamente são esses dois loops. Um loop para você montar a string que segue o padrão, né? Então, a primeira string seguindo esse padrão de cerquilha e ponto. E a segunda string de ponto cerquilha. E o segundo loop só para imprimir mesmo, né? Eu utilizo, como são dois padrões, então por isso que eu faço a avaliação da paridade do índice aqui. Se for par, exibe um padrão. Se for ímpar, exibe o segundo padrão. E ao final eu verifico se os padrões foram inseridos corretamente na string na hora de testar. Então, a primeira string está seguindo o padrão correto, né, que é cerquilha, cerquilha, ponto, ponto. E a segunda string segue o padrão inverso. E é isso. Olá, meu nome é João Vitor. Eu vou estar falando sobre a implementação do bcrowd 1088. Esse problema aqui, ele basicamente é um jogo entre o Carlos e o Marcelo, onde é declarado um inteiro arbitrário, e a partir desse inteiro é feita uma permutação, e com esses valores da permutação a gente faz uma lista de ordem aleatória. Nesse jogo, cada jogada é uma inversão entre dois valores, onde o primeiro valor é maior do que o segundo, ou seja, 5-1 é uma jogada válida, porque 5 é maior do que 1, e o resultado seria 1-5. Porém, 1-3 não é uma jogada válida, porque 1 não é maior do que 3. Perde quem não puder fazer nenhuma jogada válida na vez dele, e o Marcelo sempre é o primeiro a jogar. Essencialmente, então, traduzindo esse problema inteiro, a gente tem que fazer a criação de um bubble sort, contar a quantidade de inversões que ocorreu dentro desse bubble sort e ver se é um valor par ou ímpar. Se for par, o Carlos ganha; se for ímpar, o Marcelo ganha, porque, lembrando, o Marcelo sempre começa jogando primeiro. O formato da entrada é: o primeiro inteiro nos diz o tamanho do nosso array e o valor que seria permutado nesse caso, e os outros números seriam os valores do nosso array em si, na ordem que eles estão sendo feitos. Partindo para a implementação, eu comecei com o type int array, que é um array de 5 inteiros. A razão porque eu fiz isso em vez de usar um input que consegue ler do terminal é porque o desafio em si é conseguir fazer o bubble sort e dizer quem ganhou o jogo. Então eu acho que gastar muito tempo fazendo uma coisa que consegue ler do terminal não é pertinente ao problema em mãos. Então eu acabei fazendo de maneira estática. Nesse caso aqui a gente está fazendo um array de 5 inteiros, porque é o primeiro exemplo que a gente tem aqui. As nossas variáveis para esse problema vai ser a entrada, do tipo int array, que é um array de 5 inteiros, que vai ser basicamente a nossa entrada, a nossa lista em si. O len vai ser o tamanho do nosso array, nesse caso 5, ele é um inteiro. Nosso count também é um inteiro, que ele vai guardar o resultado da nossa função, que vai dizer a quantidade de inversões que ocorreram. Inv basicamente vai ser usado para declarar a função, ele também é um inteiro. O res, ele é um string que vai guardar o resultado do nosso problema, ou seja, vai dizer vai guardar o resultado se é Marcelo ou se é Carlos. Indo então para a nossa função vai ser chamada bubble sort, e os argumentos dela vai ser lista, que vai ser um tipo int array, ou seja, um array de 5 inteiros, que vai ser basicamente a nossa entrada. O n vai ser basicamente o len, que vai ser o tamanho do nosso array, e o inversions vai ser um valor que começa em 0, que vai servir para poder guardar a quantidade de inversões que ocorreram dentro da nossa função. Essa função aqui, ela retorna um inteiro, nesse caso ela retorna inversions. As variáveis dela vão ser i, j, temp, e todas elas vão ser integer. I vai ser declarado em -1, j em 0, inversions 0 também, porque ainda não ocorreu nenhuma inversão.
E aqui vai começar em si o Bubble Sort. Eu fiz esse Bubble Sort me baseando numa implementação mais tradicional em Python. Aqui em Python, o primeiro loop ele é basicamente pegar um valor, ele vai botar esse valor, que nesse caso n. N vai ser igual ao tamanho do nosso array, ou seja, para esse primeiro exemplo, n deveria ser tamanho 5. E à medida que vai acontecendo os loops, n vai diminuindo em 1, ou seja, no primeiro vai ser 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1, depois 0. Aqui ele está implementando usando o range. Eu não achei nenhuma maneira muito conveniente de implementar algo similar ao range, então o que eu fiz foi o seguinte. Eu garanti que vamos ter 4 loops, ou seja, n-1. E a cada loop eu vou incrementar o valor de i em mais 1. E a partir desse i eu vou fazer n menos i menos 1. Ou seja, para o primeiro loop, por exemplo, a gente teria que i igual a 0. Aqui vai ser igual a 0. Então n menos 0 menos 1 é igual a 4. Ou seja, isso aqui tudo vai ser igual a 4. Já no segundo loop vai ser igual a 3. No terceiro igual a 2 e por aí vai. Então esse aqui é o jeito que eu vou estar emulando o n em range do tamanho do array. O tamanho do array menos 1. A partir daí, então, a gente vai usar o nosso j. O j ele tem que sempre ser iniciado em 0 e ele tem que sempre ser resetado em 0 a cada loop aqui do i. O j ele vai estar basicamente sendo usado para poder ver os valores que estão na lista e comparar eles, se eles são maiores do que um ou outro. E se for maior, ele vai entrar dentro dessa condicional aqui e vai fazer a inversão. Se não for, ele não vai entrar, mas ainda assim ele vai conseguir ele vai fazer a implementação do j para poder continuar fazendo os testes. Então, nesse caso aqui, lista j maior do que lista j mais 1. Na primeira iteração, o j seria igual a 0, então lista 0 maior do que lista 1. Então, um exemplo mais prático seria lista 0 igual a 1, 0 mais 1 seria igual a 5. Então, como 1 não é maior do que 5, ele não entra na condicional. Mas, se fosse, ele entrasse na condicional, o nosso condicional está funcionando da seguinte maneira. Temp, ele está guardando o valor de lista j para poder ser usado depois. Lista j está sendo igualada a lista j mais 1. E lista j mais 1 está sendo igualado a lista j, ou nesse caso, temporário. Inversions está guardando a quantidade de inversões que foram feitas, como entrou na condicional, então a gente vai adicionar mais 1. E depois que a gente fez todos esses loops, a nossa lista vai estar ordenada, e depois que ela está ordenada, a gente vai retornar o valor de inversions para poder ver se ele é par ou se ele é ímpar. Mostrando então um exemplo prático da primeira entrada aqui nos exemplos. 1, 5, 3, 4, 2. 1, 5, 3, 4, 2. De length 5, que é o tamanho do nosso array. Vai ser iniciado em 0, para ele poder ser definido aqui no nosso chamado da função. Count vai receber o return dessa função, que vai ser a quantidade de inversões. Nesse caso, depois que ele receber a nossa inversão, ele vai ir para essa condicional aqui, onde a gente vai fazer o if count mod 2, que é a divisão modular de count por 2. Se o resultado for igual a 0, então count é um valor par e o Carlos ganha. Se a inversão não for igual a 0, então o valor é ímpar, o valor de count é ímpar e o Marcelo ganha. Para o primeiro teste, o Marcelo deveria ganhar, então eu vou rodar aqui o nosso primeiro teste. Como você pode ver, o teste procura o valor de res, que vai ter ou Carlos ou Marcelo. Nesse caso ele terá que ter Marcelo, então a gente está pedindo aqui só um string value Marcelo. Vamos rodar o teste, ele deveria rodar sem nenhum erro. Ok, o teste foi um sucesso, não teve nenhum problema. E eu queria mostrar o nosso programa funcionando para um array de tamanho diferente, para mostrar que ele realmente funciona para valores diferentes. E para isso eu vou estar usando esse daqui, que é equivalente a esse primeiro aqui. 352.146. 352.146. O length aumenta para 6. Aqui também tem que aumentar para 6. Nesse caso aqui, quem ganha é o Carlos, então eu não preciso mudar meu teste.
Eu preciso mudar meu teste. Então o meu teste vai procurar o valor res, e vai procurar a variável res e vai checar se o nome dela é Carlos. Então vou dar aqui, não deveria dar nenhum erro. Beleza, não deu nenhum erro. E para garantir que o meu programa não tá só printando Carlos toda vez que a gente roda, eu queria também testar um onde o Marcelo acabou ganhando. Eu já fiz isso, deixa quieto, não preciso. Então eu queria dizer um pouquinho também sobre um problema que eu acabei tendo, que poderia ter facilitado a implementação do código aqui, que foi a tentativa do uso do for to. O único loop que eu consegui usar foi o while para poder fazer esse aqui o problema, mas um que poderia ter ajudado bastante seria o for j igual a 0. Isso daqui, basicamente, em Oberon, ele deveria inicializar o meu j como 0, e a cada iteração ele vai aumentar o valor de j até ele chegar no valor da direita. Ou seja, é meio que equivalente a um range. Só que, mesmo sendo equivalente ao range, eu não consegui usar isso daqui, provavelmente porque ele não está implementado, ou porque ele não está implementado corretamente. Vou mostrar aqui que ele não está funcionando. Inclusive, só deixando claro, provavelmente não funcionaria, mesmo que o for esteja correto, e mesmo que o for esteja implementado corretamente, ele não funcionaria para o meu programa. Só que eu quero mostrar que o programa não está nem aceitando a declaração do for. Como a gente vê aqui, teve um problema de matching, então é bem provável que ele não está implementado, que ele não está conseguindo reconhecer esse comando for j2.02. E isso aqui é um ponto que eu acho que poderia ser melhorado na nossa implementação do Oberon, porque facilitaria o caso de uso onde a gente tem o range, porque, por exemplo, eu tive que fazer várias coisas aqui, várias modificações no meu código para poder emular um range, e com tantas modificações é muito fácil você acabar errando alguma coisa. Por exemplo, o J ele tem que sempre ser resetado depois de cada loop. Se eu tivesse esquecido de fazer isso daqui, daria um erro. Se eu tivesse esquecido de incrementar o J depois de cada loop cada segundo loop aqui, daria um erro. Então eu acho que é algo que seria bacana dar uma olhadinha para poder garantir que tenha no futuro. E é só isso para o problema bcrowd 1088. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.